amigos. Boa noite. Estamos gravando, mas ele vai passar aqui no Brasil à noite. Então, boa noite, né? Boa tarde. Bom dia a todos. É uma alegria. Semana passada nós fizemos uma paradinha aqui no Brasil, feriado. E voltamos com mais um capítulo do nosso livro, da nossa obra maravilhosa. Eu tenho essa versão aqui, que é o livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, por Humberto de Campos. E hoje, né, Patrícia, a gente tem um convidado aí especial. Vou passar para ti, Patrícia, e depois tu passa para o nosso convidado. Pois é, Meire. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que vocês forem nos assistir, sejam bem-vindos à nossa continuação aqui desse estudo maravilhoso, dessa boa nova que enche os nossos corações, a nossa alma de alegria, né? Aquece aí para a gente ter essa força e essa coragem de continuar a nossa caminhada. E hoje com o nosso convidado aqui, que está mais pertinho de mim do que a Meire. Então, querido, nosso Felipe, que vai falar, né, dessa família tão importante aí na caminhada do nosso mestre aqui entre nós, que teve um papel, né, tão fundamental, mas que também, né, assim como todos nós, aprendeu muitas lições e cresceu muito, né, nessa convivência com esse Rabi querido. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, amigas queridas, muito boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos vão ver. É para mim uma alegria muito grande poder estar aqui convosco, com corações amigos, queridos. Já tivemos a oportunidade de estar aqui no livro A Caminho da Luz e agora, eis que é chegado o tempo desta boa notícia para todos nós, que Humberto de Campos trouxe então estes relatos profundos do mundo espiritual para nos dar a conhecer alguns detalhes muito, muito importantes de algumas passagens do Evangelho. Muito obrigado por me terem convidado e eu com muita alegria aqui estou. É isso aí. Vamos fazer a nossa leitura da mensagem, então, para darmos início, abrir esse estudo maravilhoso. Estava comentando com eles aqui que essa mensagem não veio fácil, mas acho que chegou a mensagem certa, né? Chama Para o Reino de Deus. Está no livro Coração e Alma, né? Uma mensagem de Emmanuel também, pela psicografia de Chico. E diz assim: certamente Jesus esteve, está e estará sempre conosco, no levantamento do reino de Deus. E por isso mesmo urge reconhecer que, para isso, ele não nos reclama demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Tudo em semelhante edificação é compreensível e simples, mas por esta razão, o Mestre espera que as nossas tarefas compreensíveis e simples sejam cumpridas por nós em regime de esforço máximo, a fim que venhamos a colaborar na fundação da estrutura eterna. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifícios a regiões particulares. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento de nossos deveres na viagem difícil da reencarnação. Não exige nos diplomemos dos preceitos gramaticais do idioma em que nos desfrutamos agora o privilégio do entendimento mútuo. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante em auxílio de nossos companheiros da humanidade. Não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente, empregando as sobras possíveis no socorro aos irmãos em penúria. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro. Espera, contudo, não nos disponhamos a cooperar com ele, suportando injúrias e a esquecendo-as em favor do bem comum. Não nos aconselha o afastamento da vida social. De pretexto
de preservarmos qualidade para a glória celeste. Esperam, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor no trato recíproco, a fim de que, a pouco e pouco, nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como o edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Essa mensagem tão profunda de Emmanuel, né, para nos lembrar aí essa família maravilhosa, como a gente disse, né, de Zebedeu, que participou ali tão intimamente, intensamente da passagem do nosso mestre entre nós. E que o Felipe vai nos contar um pouquinho, né, do que foram esses momentos de Tiago, João, Zebedeu, sua esposa, ali entre o mestre, e essas lições para o reino de Deus que Jesus passou para eles. Como é esse caminho? E que tudo o Pai espera de nós, mas com paciência e com bondade, com tranquilidade e com amor, e que possamos ter essas mesmas virtudes, pouco a pouco, cada vez mais, com os nossos irmãos, para edificarmos esse reino dentro de nós, que não está fora, não vem com aparências externas. Então, vamos agradecer para que o nosso convidado possa abordar esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 4, né, a família de Zebedeu. Nesses primeiros capítulos, após o capítulo 3 da semana passada, nós vamos conhecer como Jesus, né, inicia esse processo, né, do seu trabalho, no convite, né, porque ele faz um convite amoroso, né, no capítulo da semana passada, aí a Simão, ao seu irmão, e logo em seguida ele faz um convite também ao coletor, né, que estava na coleteria de impostos, que é o Levi, e convida para fazer parte, né, desse novo reino. Hoje ele vai fazer mais convites, não é verdade? Aí nosso amigo vai expor para todos nós. Mas vamos elevar o nosso pensamento, né? Vamos nos concentrar por alguns minutos na companhia de Jesus, dos amigos espirituais, porque, Senhor, estudar esta obra não tem como não ser junto contigo, diretamente da fonte. Então, nos abraça nesse instante, abraça todos nós, envolve o nosso convidado, e que possamos refletir profundamente sobre esses ensinos que nos traz Humberto de Campos, direto do plano espiritual para todos nós. Nos ajuda, Senhor, a caminhar aqui na Terra da melhor forma, mas acima de tudo, a compreender verdadeiramente os teus ensinos. Ilumina e ampara todos nós. Amigo, querido, você vai ficar aí na tela, não é verdade, Patrícia? A gente vai ficar aqui no cantinho, qualquer coisa é só precisar de alguma coisa, a gente está aqui, tá certo? E a gente vai ficar só prestando atenção, fique à vontade. Muito bem. Então, uma vez mais, cumprimento a todos. O livro Boa Nova é dos livros que eu mais gosto. Seguir, talvez, a Paulo Estevão, talvez seja dos livros que eu mais gosto. E porquê é que eu gosto muito deste livro? Porque ele tem a capacidade de nos fazer viajar. Viajar para os tempos primitivos do cristianismo, viajar para dentro das personagens e entrar aqui em detalhes riquíssimos. E é sobre esse ponto de vista da riqueza dos detalhes que nós vamos ter a nossa atenção sobre
esta passagem, que é o capítulo 4, que se intitula A Família de Zebedeu. Como proposta, para que nós possamos trabalhar todos, é que vocês possam abrir também o vosso livro, porque eu vou ler estritamente aqui a passagem, porque ela é tão rica de detalhes e nós vamos, à medida que vamos lendo, vamos comentando para que se torne, portanto, mais compreensível algumas coisas que nos podem escapar. Assim sendo, qual é o contexto desta passagem? Portanto, nós temos um tema principal. E esse tema principal foi aquele que a Patrícia trouxe, o reino de Deus. De uma forma assim, mais em termos de síntese, nós temos Jesus, que está prestes a implantar o seu reino, procura chamar os dois irmãos, Tiago e João, e, portanto, que se encontravam ali a pescar com o seu pai. Esta família, portanto, ela tem toda uma cultura religiosa. E nós vemos ver com mais detalhe que todos eles têm bom coração. E por isso Jesus os chamou a todos e os converteu a todos para virem no futuro ser seus seguidores. Mas eu estava a dizer então que fala aqui sobre o reino. E nós vamos ver aqui as imperfeições humanas, sobretudo de Salomé e de Zebedeu, porque eles procuram justificar-se com Jesus, portanto, relativamente a um pedido que Salomé lhe faz, para que os seus filhos, neste novo reino, um fique à direita, outro fique à esquerda, portanto, deste reino do Pai. Bom, então, o primeiro parágrafo ele diz assim: na manhã seguinte à primeira manifestação da sua palavra de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Bom, este primeiro parágrafo faz referência a uma passagem do Evangelho, que é muito bonita também, que é conhecida como a pesca maravilhosa. Bom, esta passagem da pesca maravilhosa, nós vamos poder encontrá-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, mas também vamos poder encontrá-la, deixa-me só ver aqui uma coisa, para buscar a referência, também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, e no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. E o que é que acontece aqui? Eles estavam ali junto ao mar de Genezaré, da Galileia, do Tiberíades, portanto são tudo sinónimos do mesmo lago, e eles estavam ali a pescar. E diz o texto que Jesus chama Simão e o leva até alto mar. É quando ele lhe pede para lançar as redes, e há aquela célebre frase que, portanto, Simão fica estupefacto com a abundância da pesca. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus lhe responde: não temas, Pedro, porque a partir de hoje serás um pescador de homens. Então, esta passagem é lindíssima e, portanto, é nesta passagem que Jesus recruta os 4 primeiros discípulos, Simão e André, que a Rose já falou da passagem anterior, e hoje vamos ver aqui o recrutamento não só destes 2 discípulos, mas também de Salomé e de Zebedeu, porque também eles se tornam seguidores de Nosso Senhor. Então vejamos que dentro deste apostolado de 12 discípulos, havia um apostolado também menor. E esse apostolado menor, ou seja, da mesma forma como Jesus tinha os 12 apóstolos, ele tinha depois um grupo mais fechado com quem tinha mais proximidade. Esse grupo era constituído por Simão Pedro, por Tiago Maior, que é um destes filhos de Zebedeu, e João Evangelista, o nosso discípulo amado, não é? A quem Jesus irá depois confiar a guarda de sua mãe e vai depois também dar-lhe toda aquela missão, não é? De escrever o Apocalipse, de escrever o Evangelho de João e todas aquelas belezas que João nos contemplou enquanto apóstolo do Cristo. Então nós estamos na sequência do Sermão do Monte,
Portanto, porque a referência que aqui é feita relativamente à primeira manifestação da sua palavra, ou seja, estamos a falar no seguimento do Sermão do Monte, em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Imaginem nós começarmos a ouvir falar Jesus, não é? De todas aquelas belezas, das virtudes do Espírito. E o livro Boa Nova traz detalhes tão interessantes e tão bonitos das pessoas que ali estavam a ouvir Jesus. Eram velhinhos trêmulos, diz o texto. Eram pessoas que nada tinham, eram doentes, eram pessoas que não tinham esperança nenhuma. E eis que Jesus traz esta notícia para todos os caídos do mundo, para lhes dizer que também para eles, e essencialmente para eles, é que vinha este reino. Jesus, quando inicia a sua vida pública, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem falar deste reino, que é no fundo um reino de amor que um dia todos nós teremos dentro do nosso coração. Há também uma referência no livro Boa Nova, quando Jesus vai falar com Anã, que fazes pela cidade de Galileu. Ando pela cidade na implantação do reino de Deus. E o que é que vem a ser isso? O reino de Deus é a implantação do amor no coração do homem, diz Jesus para o doutor da lei. Então nós estamos a falar de um reinado, porque naquela altura esperava-se a vinda do Messias. E as pessoas estavam saturadas de serem governadas com violência, de serem coagidas de toda a forma, de serem vilipendiadas, de serem extorquidas com impostos por causa do Império Romano. Então as pessoas estavam ávidas de quê? De que pudesse vir um novo Messias, um novo profeta, para os libertar uma vez mais daqueles processos de escravidão social, mental, até mesmo religiosa. Então estava, naquela altura, dentro daquela sociedade, pairava no ar a chegada de um Messias que não se sabia quando seria. Então, quando Jesus aparece a falar do novo reino, as pessoas começam a ficar alerta. E para além de começarem a ficar alerta, elas começam a perceber que pelas características que Jesus trazia, que efetivamente podia ser ele o enviado de Deus. Então, continuando aqui no texto, diz assim: filhos de Zebedeu, disse bondoso Jesus. Imaginem Jesus a chamar-nos filhos de Zebedeu. Desejais participar das alegrias da Boa Nova? Bom, esta pergunta que Jesus faz, ela pode ser transformada para nós, porque é como se Jesus nos dissesse, e nós colocando-nos no ponto de vista dos discípulos: Filipe, Patrícia, Rose, desejais participar das alegrias da Boa Nova? É que este convite, né, como a Rose disse, Jesus vai fazer um convite. Mas este texto não é simplesmente para nós refletirmos sobre Tiago e João, ou sobre a família de Zebedeu. É também e sobretudo para nós refletirmos sobre o nosso próprio chamado e sobre a nossa própria família. Porque o Evangelho das letras tem que ser transportado para o nosso coração e para a nossa vida. Portanto, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Se a resposta for sim, porque pode ser não, mas se a resposta for sim, nós vamos ter aqui lições do que fazer para participar das alegrias da Boa Nova, das alegrias da esperança, das alegrias da renovação, por amor e por serviço em nome do amor. Então Tiago e João já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Eles já tinham essa aprendizagem feita, eles já ouviam João Batista a falar. Só que o que é que João Batista fez? Bom, agora é necessário que eu deixe para que alguém maior do que eu possa vir. A humildade de João. É necessário que eu me apague para que aquele que é maior do que eu possa
tomar o seu lugar. Então, Tiago e João já seguiam João Batista. É claro quando que, pela indicação de João, vem algo maior e quando eles têm contato com o Nosso Senhor, diz o texto, mestre, mestre, exclamavam felizes. E por que é que eles exclamavam tão felizes? Porque é um reencontro. É um reencontro. É como se eles tivessem uma intuição espiritual daquilo que já havia sido planeado no mundo espiritual. Porque é claro que todas estas reencarnações foram altamente preparadas. José, Maria, Zacarias, Elizabeth, todos estes discípulos, João Batista, portanto, todos estes espíritos fazem parte de um grande planeamento divino para a transformação da humanidade. E por isso eles tinham esta intuição de um reencontro. Continuando, eles dizem, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, aqui a referência à reencarnação, tocados pela força do amor que irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura da sua união perene, no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Vejam lá a forma poética como Humberto Campos fala daquilo que acontecia dentro deles, porque estas eram as suas aspirações interiores quando eles têm contacto com Jesus. Eles entendem, não é, o porvir. E este porvir não se fará sem o quê? Sem muito esforço e sem muita dedicação. Sem muita boa vontade. Aventura da união perene, ou seja, daquela que não se altera. E nós sabemos que estar junto de Jesus, conhecê-lo, aprofundar a nossa proximidade com Ele, não há como não ficarmos radiantes. Então é como estes corações ficam, radiantes por encontrarem Jesus de Nazaré. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Agora aqui Humberto Campos começa a falar sobre o perfil psicológico deles. Começa a adjetivar a sua personalidade, o seu campo íntimo. E ele diz, eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras almas. E por estes predicados espirituais é que Jesus, é claro, que os convidou para ser seus discípulos. Porque quanto mais humildes nós formos, quanto mais carinhosos nós formos, quanto mais sinceros nós formos, quanto mais generosos nós formos, mais profundamente vamos conhecer e afinizar com a mensagem de Jesus. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe tocou com a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Não sabiam o que é que haviam de fazer com Jesus, não é? A alegria era tanta. Imaginem, não é? João prostrou-se logo a beijar as mãos de Jesus. As mãos que significam trabalho, que significam realização. Beijar as mãos do Cristo é beijar-lhe o trabalho. Beijar os pés ao Cristo é beijar-lhe o sentimento. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, regressando a casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Eles eram jovens pescadores, pessoas humildes, mas que tinham em si já muitas virtudes espirituais.
E é por causa dessa dupla vista que Jesus tem de saber, não aquilo que nós somos para fora, mas aquilo que é a nossa alma por dentro, é que Jesus então convida mais estes dois apóstolos, discípulos. Entra então aqui, eles depois de ficarem radiantes com este convite, vão para casa e vão contar, não é, à mãezinha, vão contar à mãezinha Salomé o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Mãe, 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 isto já sou a inventar. Desculpa aqui a licença poética para dramatizar aqui um bocadinho isto, não é? Eles chegam, mãe, né? Imaginem os dois filhos a chegar perto da mãe. Mãe, encontramos Jesus. Encontramos. Eles sendo jovens, começa a imaginar um jovem. Um jovem quando está alegre, ele é arrebatador. É uma alegria, não é? É uma alegria arrebatadora. Então eles chegam com essa notícia. De terem sido chamados para a implantação deste reino. Serem chamados a trabalhar no reino, na implantação do reino. Então agora vamos tratar aqui de Salomé. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, Humberto Campos faz questão de referenciar que, pese embora ela tenha dificuldades de entender a mensagem de Jesus nesta altura, pese embora isso, porque ela vai fazer o pedido para que os seus filhos se destaquem neste reino, um à direita, outro à esquerda, mas eu achei muito curioso que Humberto Campos coloca aqui dois adjetivos para qualificar relativamente ao seu sentimento também. Porque diz Humberto Campos que ela era bondosa e sensível. Contudo, nós sabemos como é que é um coração de mãe. Um coração de mãe está sempre muito preocupado com os seus filhos. Um coração de mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. Um coração de mãe é a missão de uma mãe, para além de os alimentar, educar. Portanto, a missão de uma mãe, para além de amar, de cuidar, é sobretudo também de orientar-lhes o futuro. E nós temos aqui uma preocupação de Salomé em preparar o futuro dos seus filhos. Que é, não é? Que é uma ação legítima. Quem nunca, quem é pai ou quem é mãe, preocupa-se bastante com o futuro dos seus filhos. E o que vai acontecer aqui é que ela vai procurar, neste novo reino que estava para ser chegado, no qual Jesus era o timoneiro deste novo reino, então ela quer preparar o futuro dos seus filhos. Então recebe a notícia com cuidado. Também ela ouvira do profeta de Nazaré, nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Começou a refletir, não é? A ponderar consigo mesma, a falar com os seus botões. Bom, se o reino prometido por Jesus está próximo, então é bom que eu me apresse para que os meus filhos tomem bons lugares deste novo reino. Porque qual é que era a perspectiva? Roma iria, portanto, cair e abriam-se novas oportunidades de trabalho. Porque, em grande medida, aquilo que se esperava era que viesse um Messias que utilizasse a força para derrotar o Império. Só que o reinado do Cristo não é deste mundo, porque se o reinado do Cristo fosse deste mundo, talvez o Cristo entrasse... Não, o Cristo não entrava com nada. O Cristo não, jamais utilizaria da violência. Mas a perspectiva do Messias, segundo os padrões do mundo, é que ele usasse da força e da violência para destornar o império violento. Porque a questão é olho por olho e dente por dentro. E, portanto, a força combate-se com força. Contudo, o reino do Cristo, naquilo que é a violência, combate-se com mansidão. Aquilo que é força, combate-se com simplicidade.
naquilo que portanto, todos esses sentimentos primitivos combatem-se com amorosidade. Então ela pondera sobre si mesma se não estaria próximo esse reino. Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Bom, os filhos dela tinham este perfil. Homens trabalhadores, jovens, a saber a labuta do trabalho, portanto, preparados para ajudar o seu pai enquanto pescadores, estavam na flor da idade e, portanto, eles tinham todo o perfil para que pudessem ser destacados para este novo reinado. Ela continua a pensar e diz: a quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Quem é que serão aquelas pessoas que se destacarão neste reino? O meu filho Tiago é forte. O meu filho João também. Já tem experiência, de trabalho. São meninos que acompanham o pai, Zebedeu. São filhos que estão habituados ao trabalho e, portanto, têm aqui todas as características para se destacarem neste reino. Seus filhos queridos bem o mereciam, pensava ela. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima de Antipas. Portanto, isto era aquilo que pairava no ar. O novo reinado estava próximo. E alucinada pelos sonhos maternais, aqui o alucinada pelos sonhos materiais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Ou seja, o facto de ela estar alucinada pelos sonhos maternais é, no fundo, como ela ficasse enebriada, embriagada, sem perceber a verdadeira essência daquilo que estava a pedir. No fundo, ela faz a Cristo uma pergunta de quem não sabe aquilo que está a pedir. E Jesus, educadamente, vai educá-la não só a ela, mas também a Zebedeu. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. A mãe é mãe. Se é para pedir, então que peçamos o melhor. Esta mãe quer que os seus filhos... Reparem uma coisa. Quando ela está a fazer este pedido, estão os outros discípulos todos perto deles. Nós vamos poder ver essa passagem, que é a passagem que está, por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 40. E ela faz este pedido em frente aos outros discípulos. Então imaginem, todos eles, de certa forma, tinham aspirações dentro do discipulado. Imaginem que é uma mãe perante os outros 10. Olhem, estes dois são os melhores e estes é que devem ter local de destaque. Como é que ficavam os outros? Como é que ficaram os outros discípulos depois, não é? Depois dela ter dito uma coisa destas? Porque ela pede explicitamente para que os seus filhos fiquem com as figuras mais nobres no teu trono. Agora vamos ver a reação do Cristo. Porque é isso que nos importa também. Perceber como é que Jesus reage a esta superficialidade. Os nossos irmãos no Brasil têm uma expressão que eu acho muita graça, que é: não sabes de nada inocente, não é? Sabe de nada inocente. Então, aqui a Salomé pôs-se nessa situação. O Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Não é pelo facto das pessoas serem ignorantes em determinados pontos que nós devemos subestimá-las. Uma grande lição que Jesus nos dá aqui.
Perante este não saber o que pedir, Jesus sorri, que é uma forma de caridade. E retorquiu com um gesto bondoso. Antes de tudo, Salomé, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Ou seja, se eles o quiserem seguir. E se eles o quiserem seguir, primeiro também é necessário aferir se eles conseguem beber daquele cálice, porque o cálice que o Cristo iria beber era a crucificação. Ou seja, se eles estariam predispostos mentalmente, espiritualmente, para o sacrifício pessoal, para dar também eles testemunho. Porque para a implantação deste reino que aqui é falado, é necessário, sobretudo, cada um de nós estar predisposto a servir por amor. É preciso, sobretudo, para se atingir este reino, que os nossos corações estejam predispostos a amar, independentemente das circunstâncias mais adversas. Então, para esses lugares neste reino, primeiramente é preciso saber se eles têm vontade, se estão predispostos e se não vão vacilar perante a profundidade do testemunho. Então, antes de tudo, é preciso saber se eles querem beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Não estava à espera. Ela estava à espera de uma resposta. Sim, senhor, eles ficam já um à direita e outro à esquerda. Então, ela ficou embaraçada, porque não esperava esta resposta. Além disso, o grupo rodeava o Messias e observava com indiscrição a manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos factos. Lá vem ela para casa para falar com Zebedeu. E fala com Zebedeu aquilo que ocorreu. Ou seja, ficou surpreendida e embaraçada pela forma como Jesus lhe respondeu. E, portanto, se a esposa não conseguiu, o que é que vai acontecer? Vai o pai tentar. O que diz que os pais, como bons pais, porque é isso que devemos ressaltar, porque esta postura de Salomé, tanto quanto a postura que Zebedeu vai ter perante o Cristo, são de pessoas preocupadas com os seus filhos. São de pessoas que querem o melhor para os seus filhos. Então, agora vem Zebedeu. Ao entardecer, cessado o labor do dia, porque toda a gente tem que trabalhar, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus sempre estava em casa de Simão, em Cafarnaum, junto ao lago de Genezaré. Jesus lhe recebeu a visita com extremo carinho. Vocês estão a ver aqui os detalhes de Jesus. Responde com bondade. Sorri perante a ignorância. Né? Acolheu com extremo carinho as características de Jesus. Enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Ou seja, Zebedeu vem com o mesmo intuito de Salomé. Só que é este com uma postura humilde e respeitosa. Zebedeu era um homem que frequentava o templo. Tinha educação religiosa. E está aqui bem característico esta humildade e este respeito. Zebedeu respondeu-lhe Jesus: Tu que conheces a lei, está aqui a confirmação, e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Costuma-se dizer que ninguém pode ser profeta na sua terra, não é?
O próprio Cristo foi ali, de certa forma, excomungado pelos próprios nazarenos. Conhece algum profeta que tenha sido compreendido no seu tempo? É claro que não. Porque é que os profetas não são compreendidos no seu tempo? Porque geralmente os profetas profetizam. E o facto de profetizarem falam de questões futuras. Ora, se nós estamos a viver um presente, todo aquele profeta que falaria no futuro, certamente que seria incompreendido. Então, Jesus utiliza do conhecimento que Zebedeu tem, porque ele conhecia as Escrituras, e por isso ele faz referência, e isto é muito interessante, analisarmos que Jesus comunica com as pessoas em função do seu conhecimento. Quando está com os fariseus, comunica de uma forma. Quando está mais próximo com os discípulos, comunica de outra. Quando fala com a multidão, comunica com outra. Se está num ambiente mais íntimo, fala coisas mais profundas. Se fala para uma multidão, abrange um pouco mais o discurso, falando em parábolas. É um mestre. E os mestres adaptam-se para que os seus discípulos ou para que o seu interlocutor compreenda. Então ele diz: algum profeta de Deus foi amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram a Moisés, Jeremias, de Jonas? Todos emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. E ele diz assim: na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Ai, eu faço ideia à cara de Zebedeu quando ouviu isto. Não nos podemos esquecer do intuito com que Zebedeu foi para ter com Jesus. Foi para dar destaque aos filhos, para que um ficasse à direita, o outro ficasse à esquerda. E Jesus está a dizer assim: oh, Zebedeu, na terra o preço do amor e o preço da verdade tem sido o martírio e a morte. Ainda queres que os teus filhos tenham um lugar à direita e à esquerda? Estão os teus filhos dispostos a viver por amor, pela verdade, até à morte, ou serem martirizados? E ele já fica assim um bocadinho reticente. Porque o pensamento que o animou vai ser completamente transformado. Jesus faz aqui um exemplo de doutrinação amorosa a Zebedeu. Fazendo-o compreender, entrando ali num nível de compreensão que ele vai ficar desarmado completamente. E depois desta conversa, segui-lo-á para sempre. Então ele continua e diz: o pai de Tiago e de João ouvia-o humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. Jesus a continuar a sua argumentação. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Como a Patrícia disse, não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de nós. A capacidade de amar está dentro de todos nós. É uma matriz divina que todos nós temos. O trabalho árduo é o meu gozo. Nós pensamos, quantas vezes nós procuramos Jesus para ter benefícios? Quantas vezes nós procuramos Jesus para que Ele alivie as nossas dores? E o Jesus está a dizer para Zebedeu que o trabalho árduo é o seu gozo. É naquilo que ele se alegra. O sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Lembramos-nos aqui daquele encontro fantástico de Simão Pedro com Jesus. Quando já no mundo espiritual ele diz: aonde vais, Senhor?
E Jesus diz para Simão Pedro: enquanto houver um coração aflito, eu não posso ficar descansado. Porque há uma sagrada certeza da vitória. Que vitória é esta, amigos? É a vitória de que todos nós entraremos neste reino e ninguém ficará para trás. Nenhuma das ovelhas se perderá. Desde os espíritos mais ignorantes até nós ascendermos às esferas celestes. E Zebedeu diz: então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação entre os crentes que Elias esperavam? Então não vens com violência? Não vens destronar a Roma? O teu reino é da paz e da resignação? E Jesus, com um sorriso e benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura. Ou seja, a paz da porta estreita. A paz de fazermos o que é correto. A paz de cumprirmos a lei de Deus. De não nos afastarmos dela. A paz que nos compete no processo de cocriação divina do nosso trabalho, ainda que pequenino. E a resignação suprema da vontade do meu Pai são o meu reino. Quando Jesus, no Horto das Oliveiras, diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que se cumpra em mim segundo a tua vontade. A paz da consciência, por ser capaz de cumprir a lei, e, por outro lado, a resignação suprema à vontade do Pai. Então, para nós procurarmos entrar neste reino, temos que fazer esta reflexão. Coloco-me eu no mundo, na minha vida, com esta resignação de dizer a Deus que se cumpra em mim a tua vontade e não a minha? Porque esta linguagem é uma linguagem dos espíritos luminosos. Olhamos para o exemplo de Maria depois de ter tido a visita do anjo. Maria, és agraciada. Achaste graça diante de Deus. Mas como é que vai ser isso se eu não conheço o homem? Que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Disse Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Quando Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, encontra Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Resignação suprema à vontade do Pai. Estamos nós a ser resignados o suficiente para quando a vida nos traz desafios, a nossa fé não vacilar? Continuando. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. É o entendimento superficial do que é o reino, do que é a nossa espiritualidade. É uma postura infantil perante a vida, que é o padrão comum nosso. Porque nós queremos coordenar tudo, queremos governar tudo, queremos tomar liderança de tudo, esquecendo-nos que, para além do nosso livre-arbítrio, existem leis perfeitas, que são as leis de Deus. Continuando, trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar o fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Era necessário que o Cristo, naquele momento, desse o testemunho do que é o amor, para que todos nós tivéssemos uma referência, um modelo, o guia,
para sabermos como viver o estrito cumprimento da lei de Deus, que é a vida de Jesus de Nazaré. E como se quisesse pormenizar os esclarecimentos, prosseguiu. Ele está aqui a argumentar com Zebedeu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração. Transpodem desespero e com a noite na consciência nos umbrais da eternidade. Por um lado, a paz do mundo. Por outro lado, a paz do Cristo. Eu não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, eu vim trazer a divisão entre o mundo físico e entre o mundo espiritual. A paz do Cristo é muito diferente da paz da riqueza humana. A paz humana é a paz de ter um bom carro, a paz de ter um bom emprego, a paz de ter uma boa casa. A paz do Cristo é a paz de ter a consciência tranquila. É a paz de quem ama. É a paz de quem perdoa. É a paz de quem se sacrifica por amor. Essa é a paz do Cristo. Os verdadeiros discípulos, desculpem, há lutadores que morrem na batalha de todos os tempos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo o bom combate repousa o pensamento no seio amoroso de Deus. O que está aqui a ser dito é que o que importa não é aquilo que exteriorizas, é aquilo que ocorre dentro de ti. É aquilo que fazes, é o desenvolvimento do sentimento que tu fazes, porque esse reino, se é interior, então é lá que ele se vai manifestar. E ele continua e diz: outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar os seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, se o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Vê bem então, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real. Não é só da nossa família. Não é só dos espíritas. Não é só do nosso centro. Não é só dos nossos pares. O reino é para todos. E sendo para todos, é para espíritas, é para ateus, é para judeus, é para católicos, é para protestantes, é para todos, porque o reino é de Deus. O reino é da fraternidade universal, é de um amor universal. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos, característica do Cristo Nova mesmo, e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Já viram como é que Jesus já mudou o olhar de Zebedeu? Ele já não olhava para ele. Ele já o contemplava. E contemplar é olhar com profundidade. E por isso, ele consegue ver os olhos calmos. A segurança das palavras. A assertividade. A amorosidade. E não há ninguém que fique indiferente a esta postura. Olhem o que é que ele diz. Grande reino. Grande reino. A perspectiva dele era um reino de violência. Mas depois de toda esta explicação, ele só diz, grande reino. Exclamou o velho pescador e, dando expansão ao entusiasmo que lhe encheu o coração, disse ditoso,
Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ficou entusiasmadíssimo. Ele já se tinha esquecido nesta altura, já se tinha esquecido do pedido que havia feito. O seu pensamento já só estava em seguir Jesus. Só que, uma vez mais, equivocadamente, ele quer que este reino tenha muitos seguidores. Bom, podemos fazer aqui uma analogia muito, muito interessante sobre a postura dos espíritas relativamente às redes sociais e aos canais de YouTube. O que é que eu quero dizer com isto? Não é pela quantidade de lives que se fazem que nós entraremos no reino. Não é pelo maior número de seguidores que os canais possam ter que eles serão melhores ou maiores no mundo espiritual. Porque Jesus vai ensinar a todos nós qual é que é a verdadeira causa. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase em suas expressões. E agora vem a resposta. Ouve, Zebedeu. A nossa causa não é a do número. A nossa causa, Zebedeu, não é da quantidade. Não é pelo número que o reino se instala. Não é. Então, como é? A nossa causa é a da verdade e a do bem. Isto é incrível. A causa do espiritismo tem que ser a da verdade e a do bem. O que nos anima no trabalho não deve ser o número de pessoas que nos seguem, mas deve ser viver em verdade a prática do bem. Ou seja, nós estamos a falar do campo das intenções. Qual é que é a nossa intenção quando fazemos um trabalho destes? É ter mais 20 ou 30 seguidores a cada live? Ou é usufruir dos ensinos, transformando-nos moralmente a nós? Quais são as nossas intenções? Continuando. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas, imensas para dominarem as criaturas. Isto é o contexto, ainda hoje, não é? O amor, porém, ao contrário, não é? Ao contrário de tudo aquilo que foi dito, o amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Isto é incrível, meu Deus. Isto é incrível. Enquanto o mundo só quer riquezas imensas, só quer coisas grandes, só quer destaque. O amor, porém, só pede um coração e sabe ser feliz.
Começa a pensar as tantas coisas que nós queremos. As tantas aspirações que nós queremos. E o Evangelho só pede um coração que saiba ser feliz. O que o Cristo nos pede é só o nosso coração para que Ele possa saber ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus. A superficialidade quer multidões. Mas basta a vida de um homem para ensinar a verdade de Deus. Basta ouvir Jesus. Basta ouvir um coração transformado para nos ensinar a verdade de Deus. Então a nossa causa não é dos números. A nossa causa é da transformação. Por isso, o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser. A impostura reclama interminável fileira de defensores. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhes as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será o maior perante Deus? Quem é que será agora o maior diante de Deus? Vejam a reformulação da pergunta. A multidão se congrega para entonizar a tirania, esmagando os pequeninos. Ou o homem sozinho e bem-intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Empregado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o Evangelho não será para todos? Será só para alguns? Em verdade, respondeu Jesus, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens ainda são bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. Ou seja, vai crescendo nos nossos corações. Vai como um fermento, não é? Vai crescendo a pouco e pouco. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Examinando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Uma grande escola, mas ao mesmo tempo um glorioso campo de batalha. Porque é no processo da reencarnação que nós fazemos as nossas lutas. O espírito vem à matéria para se desenvolver intelectualmente, mas também para se desenvolver e, sobretudo, moralmente, no campo do sentimento. Não repousaremos até ao dia da vitória final. Não haverá descanso enquanto todos não atingirem os seus objetivos. Enquanto todos saberem o que é o reino. Não nos detemos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Nos momentos de maior testemunho, aí se manifesta Deus. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. No dia de provas e expiações individuais e coletivas, diz Emmanuel,
É para a sua luz imensa do Evangelho que a humanidade se voltará. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Bom, nesta altura, Zebedeu já não sabe quem é. Já entrou em desdobramento. Jesus guardou silêncio por instantes, para que Zebedeu pudesse assimilar aquilo que lhe havia sido dito. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Novamente o olhar. Costuma-se dizer que os olhos são o espelho da alma. Já viram o que é que nós sermos confrontados com o olhar de Jesus? Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido de júbilo. Diante de si um vasto futuro espiritual. Via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso da sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre no hino glorificador. Estava completamente mudado por dentro. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temer a Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. Meus queridos amigos, não há quem resista a isto. Não há quem resista a isto. O amor do Cristo é irresistível. O amor de Jesus é irresistível. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Prostrou-se aos pés do Cristo. Marta, Marta, andas afatigada. Mas só uma coisa te é necessária. Estares aos pés do Cristo. E foi assim que Zebedeu ficou. Emocionado. Porque achava uma coisa e saiu-lhe outra. Muito melhor. E exclamou: Levanta-te, Zebedeu, que os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Levanta-te e anda. Porque os filhos de Deus não ficaram para chorar. Os filhos de Deus não vêm para ficar abatidos. Os filhos de Deus e aqueles que procuram o reino vêm para viver de pé e para morrerem de pé. Tiago Maior foi o primeiro martirizado dos discípulos. João Evangelista foi o que viveu mais tempo. Mas todas as almas missionárias morreram de pé por amor à causa. Nós estamos predispostos a beber deste cálice, amigos. A morrer de pé pela doutrina espírita. A morrer de pé pela causa espírita.
a perdermos-nos para o mundo, para que a causa do Cristo, para que o Consolador prometido transforme as criaturas. Avançando então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando. Zebedeu disse um segredo a Jesus. Murmurou e disse: Senhor, meus filhos são vossos. O que é que Zebedeu faz aqui? Zebedeu disse: a minha família é tua, Senhor. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma sociedade patriarcal. E a palavra do varão é quem manda na família. Os meus filhos são vossos, Senhor. É como se ele dissesse que se cumpra neles segundo a tua vontade. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Chora, Zebedeu. Porque agora conheceste o caminho, a verdade e a vida. De antes temias a Deus, agora aprendeste a amar a Deus. De antes estavas perdido, agora foste encontrado. De antes tinhas a guerra, a violência, agora sabes o que é o amor. Então, amigos, isto é muito emocionante. É muito profundo. E este é o convite que Jesus nos faz a todos nós. Para que saibamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para que, sobretudo, nos entreguemos a Ele. Para que Ele nos conduza ao nosso próprio testemunho. Para que as nossas glórias não sejam do mundo, mas sermos recebidos com honras no mundo espiritual, por termos sido servos fiéis, que morreram de pé por causa da causa espírita. Que foi para esta seara que nós fomos chamados. E assim termino a minha fala. Peço desculpa aqui pelas minhas emoções, mas olhem, isto é emocionante. Também me emocionei, embora aqui tenha ficado um pouquinho apreensiva com a internet. Ela não está funcionando, eu estou usando uma outra linha e também não estava funcionando direito, mas aqui estamos. Depois eu vou assistir com bastante carinho. Você nos trouxe, meu amigo, muitas reflexões. Material aí para a gente refletir durante o ano todo, praticamente. É delicado a situação e eu tenho pensado muito sobre essas questões. Mas fazer esse ajuste na prática é um processo e que vai exigir da gente a renúncia de padrões de comportamentos que está arraigados em nós há muitas reencarnações. E que eu percebo que é demorado realmente, o processo não é assim rapidamente,
eu digo que eu estou abrindo meus olhos agora, estou começando a entender, Senhor, então é isso, né? E o Zebedeu, ele ficou assim muito emocionado, porque ele foi compreendendo conforme Jesus ia falando. E já passa 2000 anos, eu estou tentando ainda, né? Não cheguei nem pertinho do Zebedeu, estou tentando, tateando, para que eu possa adentrar, né, em todos esses ensinamentos de Jesus. E principalmente que esse reino não é aqui nesse mundo material, né? É a gente conseguir fazer essa amplitude. E eu tenho certeza que a nossa prática no Centro Espírita no dia a dia já será diferente. Já será diferente. Então, a gente sempre cria muita expectativa nas pessoas e esquece que é nosso compromisso, né? Sou eu que estou aprendendo. Eu estou ainda me debatendo nesse processo, sabe? Mas eu não fico triste, não, porque já foi pior, né? Eu já fui pior. Então, já é alguma coisa, amigo. Já é alguma coisa que a gente pode aí estar tentando. E assim, eu li várias vezes, né, o capítulo e me pergunto, Senhor, o que tu queres dizer aí? O Zebedeu entendeu, eu estou tentando entender, né, esse reino e da dificuldade que eles teriam, né? E meus filhos são teus, Senhor, né? Meus filhos são teus, e ele se tornou também um discípulo, ele com a esposa. Ele, a partir daquele momento, ele acompanhou Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer, porque ele percebeu o processo todo ali, né, Patrícia? Não há como. Então, amigo, deixar para que as pessoas, quando assistirem, toque também no coração delas, né? Essa mensagem, essa boa notícia, ela precisa entrar no nosso coração, né? Há essa necessidade. Não é verdade? Eu estou igual a mulher do poço lá. Explica isso direito, Senhor. Já vai chegar nessa lição, mas eu estou bem parecido com a mulher do poço. E graças a Deus dizem que nós estamos na nossa melhor encarnação, né? Então, com isso que a gente está contando, né? E se entregando aí para esse despertar, como a Mary falou, né? Que é pouco a pouco, exatamente como disse Emmanuel lá na mensagem que a gente trouxe. E o que acho que Jesus tentou, né, passar ali, né, para Zebedeu, para sua família, que é tudo muito simples e não é de difícil compreensão, mas requer que a gente se coloque, né, como ele falou, não é qualidade, é quantidade, com essa qualidade interior, que é a da vontade de querer escolher trilhar esse caminho, né? E aí a gente vê, né, eu estava comentando aqui com o Felipe, com a Mary no início, né, que eu assisti ontem os primeiros episódios da 4ª temporada do The Chosen, né, mas não vou dar nenhum spoiler, fiquem tranquilos, mas eu tô me segurando aqui, porque, né, tem umas coisas aí que foram faladas. Mas a gente vê, né, eles retratando, né, toda essa movimentação da família, né, e essa busca por quem são os escolhidos, né, não só ali entre a família de Zebedeu. E o que eu fico pensando é o quanto nós ainda, né, queremos esse exclusivismo nesse reino de Deus. Só nós queremos ser os escolhidos, né? Só nós queremos ser importantes nessa caminhada. E a gente esquece dos irmãos, a gente esquece que cada um tem o seu papel nessa obra do Pai, né? E é isso que Jesus traz aí para Zebedeu, para a família, né? E que essa escolha precisa ser no limite das nossas forças mesmo, porque, como ele falou, né, o amor
né, no mundo ainda é retribuído com muita agressão, né, com muita incompreensão. Então, nós precisamos escolher com muita sinceridade para viver essa mensagem da renúncia de nós mesmos, né, para escolher a boa nova e para que ela nos alcance dessa forma mais profunda, como Zebedeu aí questionou, né? E a gente vê em várias passagens, né, que alguns já entendem, outros não entendem, os terrenos, como estão preparados, e aí como a Mary falou, que bom que nós já estamos podendo, né, compreender um pouco mais, e como o Felipe trouxe, né, os canais espíritas, né, que são os nossos novos centros espíritas aí, que a gente possa exercer, né, essa escolha com qualidade nesses momentos que a gente se entrega para fazer o trabalho, para que a gente possa, então, passar a mensagem verdadeiramente, né, do que está aí sendo sentido no nosso coração, porque é lá que vai acontecer tudo, é na nossa alma que vai acontecer essa transformação, né, e seremos os servos do Senhor, nos entregaremos a Ele e seremos chamados de bem-aventurados. Só Mentira, isso. falta desgraça. Só isso. É possível, gente. Emmanuel falou que era simples e compreensível. É possível. É possível, é verdade. Aí e não é na depressão que a gente vai resolver, por isso que tem que rir da própria Levanta-te, desgraça. Zebedeu. Levanta-te, exato. É no limite das forças. Não adianta a gente se entregar, né? A nossa desculpa tradicional de deixar para a próxima encarnação. As condições não serão as mesmas. Não, e essa é a nossa decisiva de transformação, né? Que a gente não fez aí no mais 10, a gente tem que fazer nessa. Então, vamos lá. Mas tem horas que eu choro com a minha situação, não é com a dos outros, não, é com a minha mesmo. Mas, amigo, olha, muito obrigada pelas suas reflexões. Vou assistir com muito carinho depois. Eu ainda estou aqui porque eu tenho atividade daqui a pouco online e essa internet não está ajudando. Eu consegui aqui entrar em contato com o suporte pelo aplicativo. Eu fiz tanta coisa para entrar e conseguir. Vamos ver, né, a demanda. Eu já estou pensando mais tarde. Mas, assim, que a gente possa realmente agregar, né, algo a mais na nossa vida no dia a dia. Esta obra, para mim, ela é assim fundamental. A gente precisa todo ano estar lendo, né, todo ano, para que a gente possa não esquecer do que nós viemos fazer aqui, principalmente do nosso modelo e guia, né, da humanidade, que é Jesus. Então, amigo, que Jesus possa te abraçar aí para te fazer a nossa prece, tá certo? E a nossa gratidão imensa por essa oportunidade, tá certo? Faz a nossa prece. Muito bem. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui convosco. Agradecer também aos irmãos, aqueles que nos vão ouvir, e que esta lição possa realmente transformar-nos em pessoas melhores. Assim, levantemos a cabeça, limpemos as nossas lágrimas, arregacemos as nossas mangas e vamos então orar com muito carinho. Senhor, nós te rogamos todas as bênçãos e te agradecemos e te louvamos e te bendizemos por todas as oportunidades de trabalho. Quantas vezes estamos nós também equivocados, Senhor, à espera de nos relacionarmos contigo sobre esta ignorância da matéria, pois tu nos conduzes para onde nós não queiramos ir. Tu nos levas para locais, regiões dentro de nós mesmos que nós desconhecíamos.
Mas como vamos contigo, vamos seguros. E por isso te agradecemos para onde nos levaste hoje, neste trabalho que realizamos. Saímos daqui como Zebedeu, famintos de te servir, gratificados por te compreender um pouco melhor, mas com a sabedoria de que a implantação deste reino que vieste anunciar só se fará com muito esforço, com muita boa vontade e essencialmente com muito amor. Então abençoa todos aqueles que nos ouvem, todos os corações famintos da tua luz, para que em si mesmos, no imo das suas almas, a tua boa nova possa semear frutos do porvir, hoje, agora e para sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, amigo. Obrigada, Meire. Nos vemos numa próxima oportunidade aí, para a continuação desse estudo maravilhoso. Até!